E no quadro Diário de Mãe de hoje, o assunto é adolescência. E agora? Super conflito, muita confusão, ninguém entende nada, mas eu vim começar a entender esse processo, porque a minha adolescência eu já não lembro. Então eu vim conversar com alguns alunos aqui do colégio e alguns adolescentes para tentar explicar. Afinal de contas, a adolescência muda alguma coisa? Muda bastante, você sente bastante diferença. Acho que mais no corpo e às vezes o que você gosta ou não de fazer muda. Se você quer ficar mais tempo com os amigos ou com a família. Normalmente acho que é mais com os amigos depois nessa fase. Bom, agora as meninas têm uma visão diferente. Carol, o que mudou na adolescência? Você sentiu alguma coisa e falou, nossa, ou nem percebeu? Eu acho que também começa a ficar muito estressada com coisas pequenas, muita coisa, muda bastante coisa no corpo também, tudo isso. E o que incomoda, Nicole? Tem alguma coisa que fala assim, porque todo mundo fala, é adolescente, gente, não é? Todo mundo fala, adolescente, vocês já passam por essa, que é uma fase de transição, mas vocês já passam por aquela coisa assim, tipo, todo mundo querendo julgar e querendo entender, é isso? O que incomoda na adolescência? Ou não, você não percebeu nada? Tipo, você vai fazer algumas coisas, daí você faz alguma coisa diferente do que você fazia antes, as pessoas já te julgam, tá virando adolescente, não sei o quê. E é chato, né? Às vezes ficando meio chato. Tá, agora existe alguma coisa que vocês não queiram fazer e têm que fazer? Qual que é a relação com a família, por exemplo? Você acha que falta o entendimento da família? Vamos ver, Ricardo, você. Bem, algumas vezes falta o entendimento da família porque eles planejam fazer alguma reunião assim e você não quer muito, tipo, ir nessa reunião. Só que daí você é obrigado pelos seus pais porque vai todos os primos e outras coisas e aí você acaba ficando meio chato no lugar. Daí todo mundo fala, adolescente. O que muda? Então vamos lá, vamos fazer o resumo. Muda comportamento, o corpo, que a gente sabe, muda pelo visto as vontades. E por que a gente fala que adolescente é sempre revoltadinho? Rola isso? Você tem uma ideia do porquê revoltadinho? Porque a gente passava a concordar com umas coisas e agora a gente já tem a nossa opinião própria. E daí a gente acaba discordando muitas vezes do que falam pra gente. E daí, antes não era assim. Tá, então vamos lá. O que você faz quando sua mãe, por exemplo, fala pra você assim, que você começou a argumentar, pra você não fazer uma coisa e de repente você faz, isso gera um atrito. O que você faz? Você tem uma ideia, uma solução? Fala, gente, a gente gosta de ser tratado assim, porque você não falta com respeito com seus pais, que eu te conheço e sei que não. Mas você se posiciona. Como é a melhor forma de posicionar? Eu tento dar duas opções, uma que ela vai gostar e a que eu vou gostar. Daí eu normalmente... Pronto, daí ela escolhe. E daí? Mas se ela escolher a opção dela, essa gera uma revolta e você bate de frente? Não, tipo, normalmente eu falo, eu faço isso e aí eu faço e você faz isso. Daí ela gosta, porque daí ela faz uma coisa, eu faço uma coisa que eu quero, ela faz uma coisa que ela quer. Combinado, é isso que rola? É o combinado? Normalmente sim, você pede ajuda ou fala assim, mãe, deixa eu fazer tua coisa porque eu consegui isso. Tipo, tô indo bem na escola, eu tô sendo um bom filho. Você dá aquela chantageada, né? É chantagem a palavra. A gente não pode falar isso porque adolescente já é julgado. Falou de chantagem, foi tudo por água abaixo. Fala uma coisa, espinha. É uma coisa que incomoda? Bastante. Eu tomei até remédio já, porque tinha bastante. E rola bullying? É uma fase que rola bullying? Na adolescência rola bullying, Ricardo? Sim, algumas vezes, porque às vezes você, aparece uma espinha no seu rosto e eles ficam brincando com você por conta dessa espinha. Tá. E aí? O que vocês fazem? Alguém já passou por isso? E daí? Faz o quê? Normalmente se ignora, né? Porque provavelmente se você ignorar, eles vão parar alguma hora porque eles vão ver que não tá tendo mais graça. Tá resolvido, dica aí pra quem sofre bullying também. Na minha época era isso, hoje que a pessoa fala e valoriza muito e acaba piorando a situação. A adolescência é um bicho de 7 cabeças? O que vocês acham? Vamos ver, Carol, é um bicho de 7 cabeças? Não pra você, porque você trabalha bem com isso, mas todo mundo fala que é. Ou a gente que não sabe lidar com isso? Eu acho que não é tanto assim, acho que, tem as partes ruins, mas também tem as partes boas.
normalmente a gente começa a sair mais, a gente tem mais vontade de fazer de algumas coisas, aí é bom, mas também tem dia que a gente fica estressado, só quer ficar em casa, aí é ruim, tem os dois lados. Gente, aquela fase que nem deixa de ser. E daí, é o bicho de sete cabeças? Ah, não é tão assim quanto falam, mas é divertido, às vezes pode ser estressante, mas na maioria das vezes é legal. E aí? Você não também, né? Não, acho que a gente fica mais independente, daí começa a depender menos dos pais, daí às vezes dá algum conflito por isso, porque eles sempre querem proteger a gente, às vezes a gente fala, não precisa disso. E aí dá uma desentendida, mas normalmente é normal. Não é tão ruim quanto parece ser, Quanto falam também. porque muitas vezes, na verdade, é só apenas a nossa opinião que a gente tem a respeito de alguma coisa que é ao contrário dos nossos pais, daí acaba gerando uma revolta. E como que pra gente finalizando, o que vocês acham, assim, uma dica para os pais, para quem está nos assistindo? Gente, nos respeite, ou nós estamos nessa fase de transição, porque o que a gente pode, pra gente ser respeitado, nós temos que respeitar. Porque falo como mãe, se não me respeita, ninguém, entendeu? Tem uma dica aí pra mãe que está nos assistindo, fala, gente, mãe, por favor, mãe, me libera, sei lá, vamos lá. Dar um pouco mais de liberdade para os filhos nas opiniões, principalmente também para sair, porque às vezes não deixa ir numa festa ou coisa do tipo. E também aceitar um pouco mais as coisas que ele fala, as opiniões dele. Acho que depende da confiança, né? Você passa um pouco mais de confiança pro seu filho, mas explica pra ele o que ele pode ou não fazer, pra se cuidar. E aí funciona direitinho, né? Mais na confiança, porque daí um ajuda o outro. E aí, Nicole? A parte de confiança e a liberdade e eu escutar mais a opinião dos filhos, porque, é diferente e eu escutar os dois lados. Sim, você tem que confiar no seu filho, não é tudo que ele faz que também é errado. E você tem que dar opções pra ele. Se você não pode deixar ele numa festa ou alguma coisa, você dá a opção de, sei lá, no outro final de semana ele fazer alguma coisa do tipo, porque não é sempre que vai poder, mas também não é sempre que não pode. Agora eu quero fazer uma pergunta. Esse negócio de confiança, a gente confia e tal. E quando vocês erram, vocês assumem o erro por um acaso? Sim ou não? Porque daí a gente dá confiança. Daí acontece um trem errado ou foge um pouco. Vocês aceitam depois que os pais falem, você errou e tá acontecendo isso? É de boa isso? Eu acho que sim, a gente tem que entender, né? Às vezes a gente erra e vai ter uma cobrança maior, ou falar, fica um tempo sem tal coisa. Às vezes acontece, acho que... Não gera uma revolta? Depende. Às vezes você fica um pouco, né? Mas quando você sabe que a culpa foi sua, acho que você tem que entender também. Perfeito. Gente, obrigada. Acho que quem está nos assistindo aí, essa tal de adolescência é uma fase complicada de transição, mas a gente está com alguns exemplos aqui de adolescentes que se respeitam, se dão respeito e compartilham ideias e para mostrar um pouquinho que também, mesmo jeito que é difícil para a gente lidar com a adolescência, para eles também é difícil passar pela adolescência. E agora eu vou conversar com a Raquel, que é pedagoga, para nos orientar. Afinal de contas, Raquel, adolescência é um bicho de sete cabeças? Não, de jeito nenhum. O adolescente, ele é um indivíduo muito importante, é um indivíduo em formação ainda, é um indivíduo vulnerável e precisa de toda atenção. Ele não é um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário. Ele está em franco desenvolvimento, ele está em ebulição hormonal, está descobrindo o mundo, descobrindo a sua individualidade. Então ele não é um bicho de sete cabeças, não. Agora a gente escuta muito, até estava brincando com ele. Gente, vocês são julgados o tempo inteiro. É adolescente, não é isso? E a gente vê adolescente, relaciona, não necessariamente, mas na maioria das vezes com revoltado. Todo adolescente é revoltado? Todo adolescente passará por alguns tipos de problema ou não? Bem, existe uma síndrome da adolescência normal que compõe alguns comportamentos que a adolescência vai passar. Então, existe um pouco de rebeldia, existe essa questão de identificação grupal, também há uma série de conflitos, porque eles começam a
a contrapor o mundo idealizado do adolescente e a realidade externa, né? Então, a lógica dele é muito diferente do que é o mundo real, então ele tem que dar conta dessas contradições, ele precisa escolher uma profissão, ele tem que se distanciar dos pais para buscar o caminho dele, e fora toda a questão hormonal que está em modificação, a questão corporal. Então, essas características que são próprias da fase do adolescente, né, que vão se configurar de maneira geral. Mas essa visão que se tem, o adolescente é rebelde, não é que ele seja rebelde, ele vai contestar, ele vai testar os limites dele, ele vai testar os limites da família, porque é um momento onde ele precisa fazer isso para buscar a sua identidade. E o que a família faz? Porque eu sou mãe de uma adolescente. Então, por exemplo, eu tenho uma boa relação. Então, eu não estresso, tenho uma relação de respeito. Mas eu vejo que muitos pais gritam, brigam, impõem, e eu vejo que o trem só piora. Para que lado nós vamos? O que é o certo? Como que a gente pode conduzir a situação? Bem, não existe certo ou errado. Eu vejo assim que nós podemos ter condutas mais assertivas em relação ao adolescente do que uma receita de bolo, porque tudo vai depender assim de como foi o desenvolvimento na infância, como que é a relação dessa família. Mas em geral, quando a gente lida com adolescentes, nós precisamos respeitá-los como indivíduo. Primeira situação, né? Então, você conversar com ele, nem o tratando como adulto, nem como criança, né? Então, acho que tem que entrar numa linha de respeito à idade e à fase que ele está passando. Tem que haver limites bem claros. Então, o adolescente, hoje, ele tem muita opção, então não dá para deixar ele tão livre. Então, eu sempre digo assim, da liberdade vigiada, né? Então, ele precisa ser assistido, ele é muito vulnerável, ele pode parecer que pensa como adulto, mas ainda não pensa, ele não tem o discernimento do adulto, então ele precisa ainda do adulto para dar esses direcionamentos. Então, o respeito, o diálogo, os limites claros, os pais precisam acompanhar esse adolescente, saber onde estão, com quem estão, observar os grupos de mídia social, né? Então, WhatsApp, Snapchat, Facebook, né? Então, eu vou estar invadindo a privacidade do meu filho? Não. Você vai estar acompanhando. Cuidando do filho, que eu acho que isso que também está fazendo muita falta no mundo atual. Estou errado? Raquel, só para a gente finalizando. Então, peraí. Confiança, respeitar. Basicamente isso para a gente lidar com a adolescência? Confiança, respeito, estar atento, né, cuidar, ouvir. O adolescente, ele precisa ser ouvido, tem que ter diálogo, ele tem que poder ter um espaço na família para dizer o que ele sente, as angústias, né, os medos. Então, é importante isso, respeito, diálogo, confiança e os limites, né? Tem que haver esse acompanhamento. Agora, só para finalizar mesmo, que muita gente me pediu para colocar lá no blog, e como o assunto é muito complexo, eu resolvi fazer essa matéria. Pelo amor de Deus, minha filha não sai do quarto. O que eu recebi de gente pedindo, Lenise, pergunta por que eu faço que a minha filha não sai do quarto o tempo inteiro. Nem as meninas, nem os meninos, que é uma fase que eles querem se isolar. Existe uma solução para essa pessoa que me perguntou? Depende, caso a caso, né? A gente precisa saber assim, o contexto que esse adolescente não sai do quarto. Em geral, eles tendem mesmo a ficar mais isolados, né? Mas eu vejo assim, programas familiares, identificar quais são os gostos que esse adolescente tem e tentar organizar algumas atividades em conjunto, evitar nessa época deixar computador dentro do quarto, televisão dentro do quarto, para que ele possa vir participar de outras situações, né, na convivência familiar. Eu penso que seriam soluções mais plausíveis. Então, o interesse também pelo gosto dele, né, e chamá-lo para participar de atividades em conjunto. Eu vejo que, vamos dizer assim, já não que vá resolver a situação, mas consegue entrar aí no equilíbrio, amenizar essa situação de isolamento. E a professora Regininha é um ícone aqui da aula de biologia. E quando a gente fala em adolescência, a gente fica pensando, gente, mas como é que o professor consegue lidar com essa situação? Agora a pergunta é essa: eu consigo controlar os ânimos dos adolescentes? Como que você trabalha isso, Regininha?
Bem, a primeira coisa, Lenise, é que você tem que pensar assim, quem que é o adulto aqui? Entende? É o professor. Então, você tem que se colocar nesta posição. Você é o professor, supostamente, você sabe melhor lidar com essa situação do que eles. Então, começa aí, você estabelece essa hierarquia. Eu sou o professor e eles adoram ser conduzidos. Os jovens hoje, eles precisam dessa condução. Há conflitos? Há. Lógico, mas trabalhar esses conflitos faz parte do trabalho de um professor. Não é? Dentro da sala de aula, ali você consegue controlar. Ali. Se a aula o outro motivo de controlar é uma aula interessante. Quanto mais interessante for a aula, maior a troca entre o professor e o aluno, melhor a disciplina. Uma terceira coisa é o trabalho em grupo. Eles amam trabalhar em grupo. Como eu trabalho com turmas menores, eles ainda estão aprendendo, né, a ouvir o outro, a concordar com o que o outro diz. É um exercício maravilhoso. Precisa saber entender os adolescentes, é isso, basicamente. Saber entender e saber que violência gera violência. Não dá para ser repressor, mas ao mesmo tempo você tem que ser o quê? Um guia. Repressor nunca. Mas você tem que ser um guia. Eles têm que te reconhecer como uma pessoa que viveu mais e que sabe mais e que pode conduzi-los. Fazer um trabalho junto com a família. Quando a família nos ajuda, então, é ouro sobre azul. Daí que as coisas funcionam maravilhosamente bem.